Bom dia a todos que participam dessa escola do desenvolvimento da vida, escola da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Todos os domingos estamos aqui reunidos, no horário agora das 9h30, e estamos estudando, dentro do módulo de adoração. E dentre aqueles que acompanham, os alunos que acompanham do módulo de adoração, nós estamos na lição 9, e essa lição 9, ela trata de santificação. Então é disso que nós vamos meditar nesse instante, sobre o que significa isso, santificação. O que é a santidade na vida? Eu quero ler em Levíticos, capítulo de número 19, 2 versículos. E esses 2 versículos, versículo 1 e 2, de Levítico 19. E ele nos fala assim, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E no versículo 3: cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu acho que esse livro de Levíticos, ele é um dos menos lidos da Bíblia. Talvez porque as pessoas achem que ele não sirva de muita coisa para a igreja, porque trata de normas a serem observadas pelos sacerdotes, a maneira como eles deviam se conduzir nos atos litúrgicos, as leis acerca do sacrifício, da pureza, da impureza, essas questões, da liturgia do antigo culto em Israel. E aí as pessoas pensam assim: não, isso não é para nós, isso não é com a gente. E, no entanto, isso é um grande equívoco, porque, de fato, isso tem tudo a ver conosco. Isso que o capítulo 19, não apenas nesse texto que nós lemos, mas todo o capítulo 19, ele vai apresentar aquilo que nós chamamos das leis referentes à santificação. E hoje a gente fala assim, as pessoas gostam de falar de santificação, mas fala de santificação de uma forma que eu digo assim, é uma forma espiritualizada. Ser espiritual seria você ter uma determinada postura, um determinado tipo de linguagem. Na verdade, tem pessoas que se preparam para dizer assim: eu vou à igreja hoje, então o meu procedimento tem que ser outro, eu tenho que agir de outra maneira, eu tenho que vestir outro tipo de roupa, eu tenho que usar outro tipo de linguagem. E aí elas põem até outro rosto, aquele rosto do domingo, aquela cara do domingo, o dia da santificação. É isso que eu chamo de santificação espiritualizada. Ou espiritualizar aquilo que seria a santificação. E aí, quando se age assim, a gente não está entendendo do que é que a Bíblia está falando. Então, a santificação não é comer isso, não comer aquilo, beber isso, não beber aquilo.
Tem gente que pensa que essas coisas é que diz respeito à santidade. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala dos rudimentos do mundo. Quer dizer, são as normas e as tradições que são formuladas pelas próprias pessoas e querem dizer que estão extraindo isso da Escritura. Veja que esse capítulo 19, ele começa dizendo assim: disse o Senhor Deus a Moisés. É Deus que está falando com Moisés. E essa afirmação, ela serve para marcar a procedência divina dos ensinos de Moisés. Esse nome levítico, ele se impõe a partir da tradução para o grego, por se achar que seu conteúdo reflete o ritual cultico do Antigo Testamento, levando em consideração que os levitas eram os responsáveis pelo culto e de seu grupo saía aqueles que seriam os sacerdotes. No entanto, o capítulo 19 de Levítico mostra que o texto apresenta os princípios que regulam a vida da comunidade em seus aspectos gerais. Dizer que o Senhor falou a Moisés significa que não se trata de orientações de um líder religioso ou um líder político também, mas mostra antes as leis que Deus apresenta para o seu povo. Essas leis que devem se tornar uma prática na vida. E veja que a palavra começa com uma afirmação muito forte, uma afirmação que diz assim, olha, sede santos. E a gente treme diante disso, diante dessa expressão, sede santos. E o que é isso, amado? Sede santos. A igreja de Corinto, por exemplo, interpretou isso de uma maneira equivocada. Um grupo se julgou que era mais santo do que os outros e que se colocou acima dos outros. Então, enquanto se dizia que tinha um grupo que era de Cefas, um grupo de Paulo, um disse assim, nós somos o grupo de Cristo. Nós estamos separados de vocês, nós somos o grupo de Cristo. É se colocar acima dos demais. E se colocar acima dos demais, isso é o que a gente chama de santidade dos fariseus. Ou uma santidade farisaica. Teve outro grupo lá em Coríntio que achou que era melhor do que os outros porque manifestava algum tipo de dons de falar em línguas, etc. E aí achou que ele era superior aos demais. Essas coisas dividiram a igreja e essas coisas dividem a igreja. Paulo escreve à igreja de Corinto para corrigir esses erros e ele diz assim, olha, não é nada disso que vocês estão falando. O maior dos dons e o dom mais importante é o amor. O centro da carta aos Coríntios, da primeira carta, é o capítulo 13, que fala do amor. O que é o amor? O amor você não se ensoberbece, o amor, quando você tem amor você não se coloca acima dos outros. Quando você tem amor, você tudo suporta. Quando você tem amor, você tem respeito pelas pessoas. O centro de Corinto, da primeira carta dos Coríntios, é o capítulo 13. É o capítulo que fala do amor. Então, o que significa corretamente e concretamente falar de santificação? O que é santificação? Qual é o comportamento de uma pessoa que se diz santificada? É o que a gente pretende falar aqui alguns minutos nessa lição dessa manhã. Veja que eu vou me referir a algumas partes desse capítulo. Por exemplo, no versículo 9, ele vai dizer assim: quando vocês cegarem a messe da terra,
O canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja aqui a orientação. Aquela colheita, aquele que possui o seu campo, aquele que possui a sua terra, aquele que planta, não deveria colher totalmente das suas plantações, devia deixar cair alguma coisa, ou como a gente diz assim, devia fazer uma colheita de certa maneira displicente, para que ficasse alguma coisa no chão. Naquele tempo não tinha quem fizesse aquilo que se faz hoje, gente para fazer cesta básica. Naquele tempo não tinha esse ministério no grupo religioso. Naquele tempo não tinha ONG, não tinha quem fizesse isso. Então o jeito era dizer assim, àqueles que tinham seus campos: não colham tudo, deixe alguma coisa no chão, deixe algo para o pobre, deixe algo para o estrangeiro. Faça essa colheita, mas faça essa colheita de uma maneira assim que seja deixando alguma coisa para alguém. Com isso a lei determina que temos obrigações com Deus, mas temos também responsabilidade social. Preocupação com o nosso próximo, com o ser humano. Contudo, não pode ser isso, e isso não pode conduzir as pessoas a uma atitude de não querer trabalhar. Quer dizer, as pessoas não podem descansar nisso também. Sempre vão deixar alguma coisa, então eu não vou me preocupar com o sustento, não vou me preocupar com ganha-pão, não vou me preocupar de fazer alguma coisa, porque sempre vai sobrar alguma coisa. Isso aí também, se é um cristão, isso também não conduz a uma vida santificada. Quem é pobre não porque quer ser pobre, mas por conta de série de fatores da vida, de falta às vezes de oportunidade, né, enfim, os contextos da vida que cada um vive. O Brasil tinha, antes dessa pandemia, cerca de 13 milhões de brasileiros entre 18 e 60 anos, pessoas que não trabalhavam. O índice muito alto de desemprego. O Rio de Janeiro tinha mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, isso antes da epidemia. Agora esses números estão aí estratosféricos. Evidentemente que tem pessoas que fizeram a opção de não trabalhar, de não fazer nada. Mas falando de uma vida santificada, de uma vida que busca estar em santificação diante de Deus, é preciso ter atenção, seja aquele que possui algo, seja aquele que não possui. A gente precisa aprender a viver em dignidade. O trabalho dignifica o ser humano. E esse trabalho que dignifica o ser humano tem que ser um trabalho honesto. E quando eu sou honesto, por exemplo, nas relações trabalhistas, seja como empregador, como empreendedor, seja como empresário, ou seja como trabalhador, como operário, como aquele que é assalariado, como aquele que tem a sua carteira assinada, todos, de um modo ou de outro, têm e precisam cumprir os requisitos de viver honestamente do seu trabalho, e isso se chama santificação. Não precisa espiritualizar a santificação.
Eu posso ser um empregador que tem uma vida justa, porque eu honro meus empregados, eu dou a eles aquilo que eles têm direito como empregados, eu cumpro com eles as obrigações trabalhistas, eu estou sendo honesto. Isso é santificação. Da mesma maneira, o empregado, ele tem lá as suas tarefas, tem as suas funções, ele tem o seu horário de trabalho. Não é porque o patrão não está ali presente, não é porque o patrão faltou, que ele vai colocar lá a blusa, ou vai colocar o paletó e vai desaparecer. Não é porque tem esse golpe do paletó, né? Isso dá muito no meio de funcionário público. Cadê fulano de tal? Ele deve estar por aí, porque ali na mesa dele o paletó dele está ali. Ele já deixa o paletó lá uma semana. E às vezes é cristão. Não é uma pessoa justa. Não é uma pessoa temente a Deus. Então, o texto nos mostra que a santificação, ela começa no trabalho. A santificação começa nas relações de trabalho, nas relações empregado e patrão. Ambos precisam ter esse cuidado. Segundo lugar, a santificação se estabelece na relação ou nas relações sociais entre as pessoas, e ele vai dizer isso a partir do versículo 11. Olha, não furtareis, nem mentireis, não usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. E também tem uma coisa que ele vai dizer no verso 16: não andarás como mexeriqueiro. A gente chamaria isso hoje de fofoqueiro. Entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Então olhe as regras. Isso significa dizer, pelo texto, que nós devemos ter relações transparentes com as pessoas, com aqueles com as quais nós convivemos. Então quando ele diz, olha, não minta, não roube, não engane, não difame, não jure falsamente, cada um está dando a sua contribuição para aquilo que diz o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E para viver unidos os irmãos, a gente precisa respeitar uns aos outros, a gente precisa considerar aos outros numa atitude de dignidade, de respeito para com o outro. Então, relação no trabalho, relações justas e honestas trabalhistas, relações justas e honestas com as pessoas na vida social, ou seja, não mentindo contra as pessoas, não dando falso testemunho contra elas, não vivendo de mexericos, de fofocas, de conversas, de falatórios, fugindo dessas coisas, e a gente também deve fugir dessas pessoas. Isso é santificação. Sem espiritualizar a santificação, mas isso é vida santificada. Quando eu ajo assim, nós estamos nos aproximando de Deus, porque Deus é justo. Deus age com justiça. Deus age com equidade. Deus age com respeito. O Senhor tem consideração por cada um de nós. Terceiro, que esse texto nos mostra, versículo 13, ele diz assim: você não vai oprimir o seu próximo, nem vai roubá-lo. E a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã.
Então veja o que é que agora Levítico coloca nesse processo de santificação. Ele coloca as questões econômicas. A sociedade, a nossa sociedade é composta de ricos e pobres, é composta de patrões e empregados. E é nesse contexto que as nossas relações devem ser relações justas, sem exploração das pessoas. Ou seja, nós, se quisermos sermos justos e santos, nós devemos dar às pessoas aquilo que lhe é devido. Nós devemos ser honestos com elas, não explorar as pessoas, não roubar as pessoas, não obstruir o salário de alguém que passou aquele mês inteiro trabalhando, se desgastando, acordando cedo, chegando tarde em casa, e depois vem aquele patrão desonesto e não lhe dá aquilo que lhe é devido, não lhe dá os direitos, não paga o seu INSS, não recolhe o INSS, os fundos de garantia, não faz nada disso. Isso é uma pessoa desonesta. Há patrões evangélicos, cristãos, que não dão aos seus funcionários aquilo que lhe é devido. E eu conheço essas pessoas. Pessoas que têm empregados, pessoas que são da igreja e que têm empregados. Não estou falando que é da igreja de Vicente Carvalho, mas estou dizendo que é da igreja aí, ou pertence a uma igreja. E aí ela tem lá o seu funcionário e ela não recolhe do funcionário o INSS, não recolhe o FGTS, enfim, não recolhe aquilo que vai dar direito àquela pessoa, mais tarde na vida, anos depois, o direito dela ter assegurado a sua aposentadoria, aposentado lá um salário digno, né, para na velhice ela poder assim não ficar em desespero. Mas infelizmente a cada domingo pessoas desonestas estão pregando o evangelho sem que estejam comprometidas com esse evangelho. Então Levítico está colocando, olha, além da questão do trabalho, da santidade na questão do trabalho, além da santidade nas questões sociais, além da santidade nas questões econômicas, há também necessidade de santidade na relação com pessoas que hoje a gente chama assim, de pessoas que têm necessidades especiais. Ele diz no versículo 14, olha, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O texto fala de surdos e cegos. Mas nós sabemos que há muitas outras pessoas com diferentes necessidades. Há autistas, há pessoas idosas, há pessoas mudas, há gente mutilada, há minorias étnicas que foram quase dizimadas, há discriminação de gênero. E a lei afirma assim, olha, nós devemos ter respeito com todas essas pessoas. Todas elas devem ser tratadas com dignidade. É verdade que a sociedade deu uns passos em relação ao cuidado com essas pessoas, abrindo, por exemplo, postos de trabalho para essas pessoas, dando oportunidade de estudo a essas pessoas, dando condições de mobilidade para elas, fazendo com que na rua
você tenha entre a calçada e a rua, você tenha, em vez de uma escada, você tem uma rampa. As escolas hoje precisam, não pode ter escadaria, elas precisam ter rampa para essas pessoas que não têm mobilidade, e aí elas vão usar. Então há determinados cuidados da sociedade, quer dizer, algumas conquistas têm sido feitas nesse sentido. E quando nós nos preocupamos com isso, isso é o que se chama de santidade. E ele vai dizer ainda no versículo 15: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, ele diz aqui que além dessa aplicação aqui, nós devemos aplicar a justiça indistintamente. Ou seja, a justiça é algo para as pessoas em geral, não para determinado, não para os meus amigos, não para aqueles que são do meu grupo, mas a justiça é algo que se aplica indistintamente. Se eu tiver que ser árbitro de alguém, eu preciso ser imparcial, eu preciso agir com isenção. Não é o que a gente vê por aí. Então o que não falta hoje é o quê? É gente desonesta. Em todos os níveis da administração pública, da vida privada. A igreja precisa agir diferente dessas pessoas. Deus levanta profetas para denunciar essas coisas. Deus levantou Amós para denunciar a injustiça que estava acontecendo em Israel. E quando Amós fala, Amós diz assim: olha, eu conheço que vocês praticam a balança enganosa, que vocês exploram o pobre. Por isso Deus diz através do profeta: eu aborreço as festas que vocês fazem festas, mas vocês são desonestos. Então, meu amado, santidade não é uma cara compungida. Santidade não é uma roupa diferente no domingo. Não é mudar o palavrório naquele dia dedicado ao Senhor. Santidade é uma prática de vida. É o cotidiano. É a nossa vivência diária na relação trabalhista, na relação com as pessoas, na relação com os nossos irmãos, nas relações de respeito para com aqueles que têm necessidades especiais, de pessoas que precisam de algum tipo de auxílio, e nós estamos ali para ajudar essas pessoas nessas situações. Então eu termino essa lição de hoje, essa palavra, dizendo assim: olha, santidade não é mera religiosidade. Religiosidade não produz impacto no mundo. Religiosidade às vezes tem servido para incrementar o fanatismo das pessoas, encher o bolso de muitas pessoas. Tem gente que ficou rico com essa coisa de religiosidade. Sede santos significa seja justo. Justo nas suas práticas, justo nas suas relações, justo com as pessoas com as quais você lida, justo com seu patrão ou com seu empregado, justo com a sua família, justo na sociedade onde você vive. Seja conhecida como uma pessoa justa, seja uma pessoa honesta. Isso é santidade. E é essa santidade que a Igreja de Jesus Cristo precisa praticar. Por isso, nesta manhã e nesse estudo da escola dominical sobre santidade e pureza de vida, que a gente possa colocar isso em prática, para que a gente cumpra a palavra que Deus deixou para cada um de nós. Que Ele nos abençoe.